Neste vídeo você verá a aula completa da primeira mensagem angélica. É uma mensagem desafiadora, é uma mensagem que aponta para o início do julgamento de vivos e mortos, que começaria pela casa de Deus, por aqueles que morreram na fé, morreram na presença do Senhor. Verá que é uma mensagem que entra em choque, entra em conflito com todo o castelo filosófico desse mundo. Ela surgiu, coincidentemente, no mesmo momento em que surgiram o livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, movimento de Allan Kardec, movimento espiritista, o Livro dos Espíritos, mesmo momento onde surgiu o Manifesto Comunista, de Karl Marx, e uma explosão tecnológica, ciências, o homem julgando que, através da ciência, obteria a real felicidade. Ou seja, é uma mensagem desafiadora, ela entra em conflito direto com a maneira como o homem tem se portado, tem se relacionado com Deus, com o mundo, com uns com os outros. É uma mensagem desafiadora, porém essencial. É uma mensagem que independe de credo, de raça, de etnia, de denominação religiosa. É uma advertência para todos e para especialmente aqueles que estão vivendo nesses últimos dias. As três mensagens angélicas. Muitas são as necessidades do homem, e o ser humano tem diversas coisas das quais ele se preocupa. Porém, nos dias de hoje, nenhuma outra mensagem, nenhuma outra atividade é tão importante quanto proclamar e viver as três mensagens angélicas. Eu poderia te dar cestas básicas, eu poderia limpar sua casa, poderia te dar um presente, um emprego, até um salário maior, se é que eu tivesse condições para isso. Mas na eternidade você pode ter certeza que você me agradecerá mais por ter te apresentado a verdade das três mensagens angélicas do que qualquer outro presente que eu poderia te oferecer. Porque esta é a mensagem para este tempo. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Desta maneira, Deus estabeleceu três últimas advertências para este mundo, como numa espécie de pedagogia do tempo do fim, dizendo: 1. Temei a Deus e dá-lhe glória. 2. Caiu a grande Babilônia. 3. Se alguém adorar a besta ou sua imagem. São três mensagens essenciais para os nossos dias. E nesta aula completa da primeira mensagem angélica, nós veremos um panorama dessa primeira mensagem a fim de tomarmos as nossas decisões. O grande objetivo dessas três mensagens angélicas é nos posicionarmos em relação a Deus e nos posicionarmos em relação ao mundo. Este é o grande propósito das três mensagens angélicas. Vejamos aqui o conteúdo da primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Nessa parte 1, vamos então analisar a primeira expressão usada pelo anjo, pelo profeta João, descrevendo esse anjo. João viu, o profeta Isaías disse que os profetas são os olhos de um homem, porque nós podemos ser enganados pelos nossos sentidos, de maneira que ver e ouvir é uma espécie de síntese da experiência humana. Desde Adão e Eva foi assim. Eva viu a árvore e achou que o fruto era agradável aos sentidos, desejava para dar bom entendimento, e nós estamos aqui. Adão viu Eva e os seus olhos acabaram contemplando a esposa, e ele preferiu ouvir a voz da mulher do que a voz de Deus, e nós estamos aqui. O anjo voando pelo meio do céu. A missão do anjo. 1. Pregação do evangelho eterno. Isso nos leva à pergunta 2. A quem foi dada a missão de pregar? Aos seres humanos. Pergunta 3. Esse anjo é simbólico ou literal? De acordo com a tarefa concedida ao anjo, fica nítido de que esse anjo está no aspecto simbólico, uma vez que a pregação do evangelho foi dada aos seres humanos. Deus escolheu que pecadores preguem para pecadores. Portanto, este anjo é simbólico. Este anjo representa pessoas que pregarão a mensagem. E nós veremos em uma outra aula que essa mensagem será pregada em proeminência, com todo o poder, por aqueles que preenchem os requisitos dos 144.000, ou seja, a mensagem e o mensageiro, a mensagem é pura e o mensageiro é puro. A mensagem é pelo poder de Deus, e os mensageiros também devem estar munidos do poder de Deus, do contrário serão como latas batendo, que fazem barulho, mas não
trazem conversão alguma. Uma tabela de conversão para essa primeira parte. O anjo voa pelo meio do céu e clama em alta voz. No meio do céu, para que todos vejam. Em alta voz, para que todos ouçam. A obra, portanto, é de grande alcance e visibilidade. Já vimos que o anjo é simbólico e essa missão ela poderá usar tudo que tiver disponível, incluindo mídias digitais, recursos de telecomunicações, como está acontecendo agora. Eu estou anunciando a mensagem para pessoas que eventualmente eu nunca conheceria se não fosse através dessa plataforma. Louvado seja Deus por isso. Deus dá inteligência aos homens para que seja usada da melhor maneira possível para a conclusão da obra. Parte 2. Aos que se assentam pela terra. Esse anjo simbólico, que são os pregadores dessa mensagem, deverão anunciar a mensagem para todos que se assentam sobre a terra, toda nação, toda língua, povos, enfim, é uma mensagem de alcance universal. Portanto, aqui não há uma questão de politicamente correto, que é tão forte nos nossos dias. Porque o politicamente correto, muitas vezes, é para evitar proselitismo, ou seja, para que você não vá numa outra denominação, numa pessoa que tem uma outra fé, às vezes não apresenta a mensagem com receio. Esse anjo é destemido. Esse anjo, ele não se acovarda diante de limites, sejam eles geográficos, denominacionais, ele avança, ele deve anunciar. É como o profeta Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, a mensagem tem que ser dada. É claro que a mensagem não é dada de modo grosseiro, ríspido, isso é a base do Evangelho, a maneira como Jesus trabalhava, é a maneira como nós devemos trabalhar, porém, essa mensagem tem que ser dada. Independente de credo, língua, povo, denominação religiosa, todos devem ser advertidos e tomarem suas posições. Parte 3. Evangelho eterno. Essa é a parte maravilhosa da mensagem, mais maravilhosa da mensagem, porque apresenta que um Deus eterno estabeleceu uma aliança eterna, a fim de que, mediante a quebra desta aliança eterna, um evangelho que já havia sido previsto, o evangelho eterno fosse pregado para todas as nações. Essa parte eu julgo incrível, porque o evangelho antecede o pecado, o evangelho antecede a criação do homem, o evangelho antecede a criação do mundo. De maneira que, sem medo de errar, eu posso afirmar: Deus amou o mundo antes de criar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse evangelho eterno, então, deve chegar a todos os corações, todos os ouvidos devem ouvir, o anjo voa pelo meio do céu para que todos vejam, ele clama em alta voz para que todos ouçam, e há um evangelho eterno. As pessoas precisam ouvir de que Deus as amou antes que elas existissem. Cada ser humano dessa terra já nasceu num país. Se eu nasci no Brasil, você nasceu onde quer que seja, onde você nasce, você já nasce sobre as leis de um país, já nasce sobre a constituição de um país. Por semelhante modo, você já nasceu sobre uma base de uma aliança eterna, você já nasceu sobre a base de um evangelho eterno. Você foi criado em graça. Adão foi criado em graça. Eis a razão pela qual Adão não foi destruído, porque ele foi criado em graça. Lá no Éden, mediante a queda de Adão, já foi pronunciado para Adão de que o Filho do Homem viria para destruir o diabo e remir o ser humano. Então essa é uma mensagem muito maravilhosa, ela tem um alcance atemporal, ela alcança todas as gerações e todos os povos debaixo do sol. Muito bem? Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, esperança da vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, precioso sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui é algo importante. O Evangelho não tem 2000 anos. Jesus morrendo na cruz foi um evento histórico de uma realidade eterna. Que incrível isso! Deus amou o mundo antes de criar o mundo. Essa verdade deve impactar o coração daquele que se sente perdido, daquele que se sente desamparado, daquele que não percebe que Deus está agindo no céu e na terra para a salvação de todo aquele que crê. Uma bênção. Parte 4. Temei a Deus. A aliança eterna foi quebrada, nós vimos isso. Era uma aliança eterna, não tinha princípio nem fim, é tão perfeita quanto Deus é perfeito, envolvia a submissão do homem, porém, infelizmente, a aliança foi quebrada. E o resultado imediato da aliança quebrada foi que Adão
teve medo, Adão fugiu de Deus. E desde então o homem vem fugindo de Deus. E Deus em busca do homem. O homem fugindo de Deus e Deus em busca do homem. Cada ser humano sobre a face da terra nasce com essa inclinação pecaminosa de sentir medo de Deus. E Deus vem dizendo a cada geração: não temas, eu sou contigo. Não temas, o Senhor é teu Deus. De maneira que esse medo que Adão sentiu, infelizmente foi comunicado a toda a sua descendência. Temer a Deus é o caminho inverso de Adão. Porque Adão teve medo e se escondeu. O que teme a Deus se apresenta, se aproxima. De maneira que enquanto o medo afasta, o temor aproxima. Essa palavra, temer a Deus, envolve, portanto, uma aproximação baseada no poder de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o crente arrependido se aproxima de Deus com reverência, como aquele publicano que batia no peito. Ele se sentia pecador, ele sentia que estava em falta com Deus, mas mesmo assim ele ia se aproximando do templo, buscando justificação. Que maravilha, que bênção. Temer a Deus é uma mensagem para os nossos dias. E temer a Deus inevitavelmente envolve a mensagem de guarda dos mandamentos e envolve a mensagem de vá e não peques mais. Portanto, temer a Deus é uma mensagem que comunica vitória sobre o pecado. Porque ela nos conclama a obedecermos a Deus pelo poder que Deus nos confere e irmos em uma novidade de vida. Não peques mais. É como aquela mulher adúltera que, após ter sido livrada de uma condenação onde homens iriam apedrejá-la, ela recebeu aquela missão dada por Jesus. Jesus deu uma missão para aquela mulher. A missão dada para ela é: seja vitoriosa sobre os seus pecados. Vá e não peques mais. Olha que maravilha. Que mensagem maravilhosa e poderosa para nós. Tema a Deus. Arrependa-se dos seus pecados e vá numa novidade de vida. Os pecados já conhecidos devem ser vencidos. Tema a Deus, porque a guarda dos mandamentos é dever de todo homem. Não tem nenhum homem sobre a face da terra que será isentado da necessidade de obedecermos a Deus, porque a relação de aliança com Deus envolve obediência. Obediência à lei que Deus nos coloca. Quinta parte, dai-lhe glória. Para essa quinta parte, a experiência de Josué, a controvérsia entre Josué e Acã, ela é muito importante para elucidar esse ponto. Uma vez que Acã cometeu um pecado em Israel, pessoas sofreram, infelizmente pessoas morreram por conta do pecado de Acã, demonstrando que realmente o pecado ele afeta mais pessoas. Quando Ló entrou em Sodoma, ele entrou com a família. Quando ele saiu, ele perdeu tudo. Então a má escolha de Ló acarretou em perda para a sua família. Por semelhante modo, a má escolha de Acã acarretou em perda também para a sua família e para o povo de Israel. E houve um juízo investigativo em Israel, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem a homem, até que o nome chegou em Acã. E quando chegou em Acã, Josué disse para ele: Acã, dá glórias a Deus e confessa o teu pecado. E Acã respondeu: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. Que coisa forte! Dar glórias a Deus, em primeira instância, para nós pecadores, envolve confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. Porque é impossível alguém dar glórias a Deus sem confessar o seu pecado. Uma vez que, como é possível alguém dar glórias a Deus em pecado? Lembra-se de Ananias e Safira. Como é que aquela oferta poderia dar glórias a Deus, se eles estavam mancomunados em pecado? É impossível dar glórias a Deus em pecado. Uma segunda esfera de dar glórias a Deus envolve, a pessoa de Jesus é o exemplo maior, envolve fazer a vontade de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja para a honra e glória de Deus. Jesus tinha como principal alimento fazer a vontade de Deus. No Getsêmani, Jesus falou: não seja feita a minha vontade. No Pai Nosso, Jesus ensinou: não seja feita a minha vontade. Portanto, Jesus é o ícone do significado de dar glórias a Deus. Que significa o quê? Fazer estritamente a vontade de Deus. Isso é dar glórias a Ele. E Jesus é o expoente máximo de dar glórias. Em alguns trechos do Evangelho, Jesus diz: eu o glorificarei, se referindo ao Pai. Portanto, esteja pronto para dar glórias a Deus, fazendo aquilo que é vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Dar glórias a Deus envolve: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Parte 6, chegou a hora do seu juízo. A lei divina
será e é o critério para o juízo. Nós somos salvos pela graça para boas obras, e as obras envolvem obediência à lei de Deus. Pergunta 1. No que consiste o juízo? 2. Por quem começa? 3. Quem será julgado? 4. Qual a função desse juízo? Vamos às respostas. No que consiste? Definitiva separação entre luz e trevas. Esse juízo ele vai separar ovelhas de bodes, vai separar luz e trevas, vai separar os justos dos injustos, vai fazer uma obra de separação, definindo quem é e quem não é, o trigo e o joio. Por quem começa? Pela casa de Deus. Isso está descrito em alguns textos bíblicos e o especial deles, 1 Pedro 4, verso 7. Isaías capítulo 9 também fala sobre um juízo, demonstrando que começaria pela casa de Israel e pelos anciãos, pelos líderes, de maneira que quanto mais luz, o princípio é esse. Quanto mais luz, mais oportunidades houveram de se arrepender, mais oportunidades houveram de seguir o caminho certo. Quanto mais luz, mais juízo. Não é à toa que Tiago fala, não torneis muitos dentre vós mestres, porque quanto mais sabeis, mais seremos cobrados. Os líderes serão julgados primeiro. Quem será julgado? Resposta, todos. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, todos comparecerão. E por fim, qual a função do juízo? Glorificar a Deus. Porque o juízo vai glorificar a Deus. No final ficará comprovado diante do céu e da terra. Ficará comprovado. 1. Deus é justo. Deus é amor. Deus fez tudo o que era necessário para salvar o ser humano. Tudo o que era necessário. E quem se perdeu porque caminhou na trilha de Satanás. Poderia ter sido salvo, mas caminhou na trilha de Satanás. Porque o lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para seres humanos. Por fim, veremos aqui a parte 7. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Adorar, o próprio Jesus nos dá uma espécie de parâmetro da adoração. Adorar em espírito e adorar em verdade. É um casamento perfeito. Adorar em espírito e em verdade. O Espírito de Deus, conforme o próprio Jesus diz, nos guiaria a toda a verdade. Nos conduziria às palavras do Evangelho. De maneira que é possível adorar a Deus. Na carne é impossível adorar a Deus. Só é possível adorar em espírito e em verdade. E a palavra de Deus é muito clara em apresentar que Jesus Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, a lei de Deus é a verdade. Então o Espírito nos conduz para adorarmos nesse sentido, de adorarmos em espírito e em verdade. Decisão para o lado certo, guia do Espírito. Essas são as questões envolvendo adorar a Deus e a sua imagem. E também considerando que essa mensagem também nos aponta para a realidade de que Deus criou o mundo em Cristo. Algumas pessoas, por falta de talvez fazerem uma leitura, pelo menos do Novo Testamento como um todo, se lessem já o Novo Testamento teriam essa visão bem clara. Os textos, tanto dos Evangelhos quanto do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, todos apontam para uma realidade constrangedora. A realidade constrangedora de que o homem do Calvário foi também aquele que já na eternidade criou o mundo junto ao Pai. Deus criou o mundo em Cristo. Então essa verdade é muito constrangedora mesmo, porque pensa que Deus criou o mundo em Cristo, de maneira que Jesus Cristo foi o verbo, foi a ação que produziu mundos e planetas e constelações e galáxias e tudo isso. E Jesus, pendurado ao madeiro, tendo sido aquele que criou mundos incontáveis, se isso não constranger o seu coração, nada mais constrange. Então devemos adorar ao Senhor e entender que Jesus Cristo é o verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a primeira mensagem angélica, que aponta para uma realidade muito forte. São declarações para que possamos tomar decisões muito contundentes a respeito da verdade. Que essa mensagem chegue ao seu coração
E você se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando, que essa mensagem também chegue a outras pessoas. E façamos uma corrente do bem. Porque sem sombra de dúvida, como eu disse no início da mensagem, eu poderia te dar ouro, prata, bronze. Poderia te dar presentes e o que quer que fosse. Mas na eternidade você me agradecerá por estar recebendo essa informação tão necessária. Na próxima aula teremos aula completa da segunda mensagem angélica e depois da terceira. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.